Dizem defender a democracia e a liberdade, mas nas sombras treinam esquadrões da morte, derrubam governos e silenciam quem ousa se aproximar da verdade. Eles defendem os direitos humanos, mas tiveram um papel crucial em manter Nelson Mandela 30 anos. Eles juram proteger a nação, mas foram acusados de tráfico de drogas, manipulação da mídia e até de eliminar seus próprios agentes quando sabem demais. Mas por trás disso tudo há uma rede de segredos sombrios que jamais deveriam ser revelados. Bem-vindo ao The Infographics Show. Hoje estamos expondo os documentos vazados mais chocantes da CIA, arquivos que nunca deveriam ter visto a luz do dia. Número 10. Assassinato 101. Quando a prisão não resolve, medidas mais extremas devem entrar em jogo. Assassinatos. O primeiro documento desclassificado que analisaremos hoje, intitulado Um Estudo sobre Assassinato, é apenas um entre muitos. Escrito em 1953 como parte dos materiais de treinamento da CIA, ele descreveu a arte de assassinatos secretos. Na América Latina, a agência logo se ocuparia em derrubar governos para expandir o poder e influência dos Estados Unidos da América na região. Philip Agee, que trabalhou por 10 anos na CIA nessa região, mais tarde denunciou e afirmou que milhões de pessoas em todo o mundo foram mortas ou tiveram suas vidas arruinadas pela agência. Eu não podia simplesmente ficar parado e não fazer nada. Miles Copeland Jr., fundador da CIA, considerou o livro de Agee como sendo o relato mais completo sobre espionagem já publicado. Detalha tudo. Como trabalhar com esquadrões da morte de direita, controlar a mídia, espalhar desinformação e garantir que seu ditador escolhido chegue ao poder. Foi exatamente isso que ocorreu na Guatemala. A CIA admitiu isso, desclassificando alguns dos arquivos em 1997 como parte de um suposto esforço para esclarecer sobre o golpe guatemalteco de 1954, conhecido como Operação Pinochet Brothers Success. De volta ao documento de assassinato. Ele detalha 2 tipos de assassinatos: assassinatos seguros, realizados por agentes treinados, e assassinatos perdidos, onde alguém é manipulado para eliminar um alvo com a intenção explícita de que morrerão no processo. A propósito, um agente não é o que você pode pensar. Eles não são funcionários diretos da CIA, mas sim ativos recrutados por seus oficiais para servir a um propósito específico. Um policial, estudante, jornalista ou até mesmo um criminoso pode ser um agente. Eles muitas vezes nem mesmo sabem que estão sendo manipulados pela CIA. Segundo Agee, em países pobres, as pessoas geralmente podem ser subornadas com dólares americanos. Os oficiais da CIA, muitas vezes formados em Ivy League, quase certamente não estarão fazendo o trabalho mais sujo eles mesmos. Quanto ao assassino perdido, o documento afirma que o público americano deve ouvir que ele é, citando, um fanático e que ele é instável psicologicamente, com política, religião e vingança, sendo os únicos motivos plausíveis para o assassinato que ele cometeu. O manual diz que os assassinatos liderados pela CIA não precisam ser de alta tecnologia, às vezes envolvendo, citando, um martelo, machado, chave inglesa, chave de fenda, atiçador de fogo, faca de cozinha, suporte de lâmpada ou qualquer coisa dura, pesada e à mão será suficiente. Acrescentou: um pedaço de corda, arame ou cinto servirá se o assassino for forte e ágil. Mas a seção 2 diz que os melhores assassinatos parecerão um acidente. Diz que um acidente forjado é a técnica mais eficaz, que pode envolver um acidente de carro, uma overdose ou incêndio criminoso. Mas um dos melhores é cair de uma grande altura. O manual explica: o acidente mais eficiente em um simples assassinato é uma queda de 75 pés ou mais em uma superfície dura. Poços de elevador, escadarias, janelas sem tela e pontes servirão. Como você verá, isso não era apenas teoria, quase certamente foi posto em prática em solo americano. De acordo com um promotor de justiça dos Estados Unidos da América, um homem que teve um fim trágico e suspeito estava prestes a revelar os segredos mais profundos e sombrios da Guerra Fria. 9. Corações e mentes. Você não pode simplesmente sair por aí matando todo mundo, o que a CIA chamava eufemisticamente de trabalho sujo ou alteração de saúde. Às vezes, você tem que convencer as pessoas a matar por você, dividindo-as politicamente. Então você tem que convencer o público de que existem pessoas muito ruins dentro de todo esse caos que você criou. Para conseguir isso, você deve ser um mestre da guerra psicológica e da propaganda.
E não se engane, nenhuma entidade na história humana moderna foi melhor nisso do que a CIA, não em uma escala global. Na Guatemala, a CIA derrubou o presidente democraticamente eleito Jacobo Arbenz, um homem cujas políticas incluíam reforma agrária, nacionalismo econômico e, em geral, políticas de esquerda, como o apoio aos direitos humanos. Ele foi um grande líder para seu povo, posteriormente aclamado como um visionário pacifista. Mas para justificar sua queda, a CIA teve que retratá-lo como uma ameaça que abalaria o Ocidente amante da liberdade e da democracia até o seu núcleo. Ele foi demonizado pela imprensa ocidental como perigoso por perturbar os interesses comerciais dos Estados Unidos da América. Isso incluía a United Fruit Company, próxima dos futuros chefe da CIA, Alan Dulles, e secretário de Estado, John Foster Dulles. Vários países pobres naquela época, incluindo a Guatemala, queriam nacionalizar seus recursos naturais, mas isso significava tirá-los das mãos das corporações ocidentais. E se um fizesse isso, disse a CIA, outros seguiriam o efeito dominó. Portanto, a melhor defesa era sempre chamá-los de marionetes comunistas. O risco da nação se tornar excessivamente amigável com a Rússia muitas vezes existia, mas eventualmente era exagerado. A CIA espalhou rumores de um reinado de terror comunista na Guatemala através da guerra psicológica, sugerindo que poderia se espalhar por toda a região. Documentos desclassificados mostram que a agência usaria operações secretas, usando contatos dentro da imprensa, rádio, igreja, exército e outros elementos organizados suscetíveis a rumores, panfletagem e outras ações subversivas. A principal ferramenta de propaganda na Guatemala era o rádio, uma estação criada pela CIA chamada Voz da Libertação. Na Operação Sherwood, liderada por David Atlee Phillips, chefe de operações para o hemisfério ocidental, a CIA exagerou a ameaça comunista para gerar caos e divisão. De volta aos Estados Unidos da América, John Foster Dulles alertou que a situação na Guatemala era grave. O Congresso e a mídia dos Estados Unidos da América logo começaram a falar sobre o envio de armas comunistas para a Guatemala, conforme afirmado pelo New York Times. Enquanto isso, o Washington Post alertou que a ameaça do imperialismo comunista não é mais acadêmica. Isso era pura desinformação orquestrada pela CIA, uma exageração que funcionou perfeitamente. Isso voltou os guatemaltecos uns contra os outros e convenceu o Ocidente de que Castillo Armas, um futuro ditador e assassino em massa, era o líder certo para a Guatemala. Esperava-se que ele acessasse documentos mostrando que Arbenz havia sido apoiado pelos soviéticos, mas não havia nenhum documento. Documentos desclassificados da CIA revelaram seu plano para assassinar 58 pessoas e prender 78. As vítimas possivelmente eram ativistas, militares e políticos, porém seus nomes foram apagados, impossibilitando a confirmação. Essas são as coisas que sabemos. Quando a CIA fez sua varredura de desclassificação em 1997, apenas 1.400 páginas de 100.000 foram abertas ao público. Um autor americano afirmou posteriormente que o golpe da CIA foi a flecha envenenada que dilacerou o coração da jovem democracia na Guatemala. Por décadas, o povo viveu sob um governo tirânico. Cerca de 200.000 civis desapareceram ou foram assassinados em massacres, às vezes com treinamento e armas americanas. Agora, às vezes, é chamado de Holocausto Silencioso. Apesar disso, a Operação Pinochet Brothers foi amplamente considerada um grande sucesso e certamente seria replicada. Mas primeiro vamos falar sobre Nelson Mandela e os eventos na África. Número 8. Nelson Mandela é reconhecido como uma das maiores personalidades do século XX por sua dedicação incansável aos direitos humanos e ao movimento anti-apartheid na África do Sul. Mas ele já foi visto como uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos da América. Muitos documentos sobre Mandela não foram desclassificados, mas alguns mostram que a CIA o considerava uma ameaça quando ele era um homem livre, no início dos anos 1960. Naquela época, os Estados Unidos da América tinham acordos militares com o governo do apartheid. Eles compartilhavam a mesma visão sobre o comunismo, e a África do Sul possuía urânio e outros minerais estratégicos de interesse dos Estados Unidos da América. Uma nota secreta da CIA de 25 de maio de 1961 chamou Mandela de provável comunista que havia ressuscitado preocupantemente os protestos contra o apartheid na África do Sul.
Ele foi chamado de um organizador capaz que parece ter revitalizado o movimento do Congresso. Em 5 de agosto de 1962, enquanto Mandela estava em fuga, seu carro foi parado. Ele fingia ser motorista de um homem branco no banco traseiro. De alguma forma, a polícia descobriu a farsa. Décadas depois, descobrimos o porquê. Agora sabemos que após sua prisão, um operativo da CIA chamado Paul Eckel entrou em um escritório em Washington e disse: "Nós entregamos Mandela para o Departamento de Segurança Sul-Africano. Nós demos a eles todos os detalhes, o que ele estaria vestindo, a hora do dia, exatamente onde ele estaria." A polícia foi alertada por um diplomata americano com ligações com a CIA sobre um dos nossos maiores golpes. O nome dele era Donald Rickard. 2 semanas antes de falecer em 2016, Rickard, aos 88 anos, afirmou não se arrepender de ter armado Mandela, a quem chamou de o comunista mais perigoso do mundo fora da União Soviética. O Congresso Nacional Africano que Mandela apoiava, de fato na época recebia apoio financeiro e militar da União Soviética. No discurso de Mandela no julgamento de Rivonia em 1964, ele negou ser comunista, mas expressou admiração pelos estados socialistas que apoiavam o movimento anti-apartheid. Embora tenha negado por toda a vida, registros mostram que ele se juntou ao Partido Comunista no início dos anos 60. Ajudar a colocá-lo na prisão por 27 anos não parece bom em 2025, mas é menos vergonhoso do que o que a CIA fez em outra parte da África. A agência planejou assassinar Patrice Lumumba, o primeiro-ministro eleito democraticamente da República Democrática do Congo. Lumumba não era comunista, mas errou ao aceitar ajuda militar e econômica dos soviéticos após Estados Unidos da América e Bélgica negarem apoio. O Congo possuía grandes reservas de urânio, essencial para o programa nuclear americano. Ele queria nacionalizar esses estoques e reinvestir o dinheiro no país. Os Estados Unidos da América, o Reino Unido e a Bélgica não aprovaram isso, receando que Lumumba pudesse negociar urânio com os comunistas. Em 1960, o presidente dos Estados Unidos da América 500, Dwight Eisenhower, autorizou a eliminação permanente de Lumumba. O chefe da CIA, Alan Dulles, e o químico da CIA, Sidney Gottlieb, infame por Mind Control Ultra, fizeram um plano para envenená-lo para, desclassificado, citação, matar o indivíduo ou incapacitá-lo tão severamente que ele ficaria fora de ação. Sob a Operação Wizard, Gottlieb voou para a África para entregar o veneno ao chefe da estação da CIA, Larry Devlin. Ele instruiu Devlin a colocar um pouco da substância na escova de dentes de Lumumba ou em sua comida, para que parecesse uma morte por intoxicação alimentar. No final, Lumumba foi capturado e brutalmente torturado pelos homens que trabalhavam sob o futuro tirano Mobutu Sese Seko, que acumulou uma fortuna de até 5 bilhões de dólares. Lumumba ficou escondido próximo a uma estação da CIA em Elizabethville. O chefe enviou um cabo para a sede agradecendo Patrice, dizendo que se soubessem que ele estava vindo, teriam assado uma cobra. Lumumba foi assassinado por forças locais e mercenários belgas. Os Estados Unidos da América, a Bélgica e o Reino Unido comemoraram quando Lumumba foi removido, apesar de John F. Kennedy, prestes a assumir, afirmar ter chorado. 20 anos depois, o New York Times escreveu: "A trama contra Lumumba foi um exemplo clássico de política americana fora de controle." Mas como verá, fora de controle era a norma naquela época. Número 7. Apenas diga sim. A CIA já traficou drogas, ou pelo menos auxiliou e encorajou o tráfico de drogas? É a pergunta de $1 trilhão, algo que a agência sempre negou. É difícil encontrar provas concretas, mas quando o historiador americano Alfred W., no livro A Política da Heroína no Sudeste Asiático, McCoy apresentou evidências contundentes sobre o assunto. Ele entrevistou 250 pessoas, incluindo ex-oficiais da CIA, que afirmaram ter conhecimento e permitido o contrabando de drogas, principalmente heroína. A França fez o mesmo quando lutava no Vietnã durante a Primeira Guerra da Indochina. Ela pagava senhores da guerra para ajudar os franceses em troca de poderem vender ópio. Gangues da Córcega transformavam ópio bruto em heroína e vendiam na Europa e Estados Unidos da América, onde se iniciava uma guerra contra as drogas,
em uma prática que se popularizou na Ásia e crescia no Ocidente. A heroína era contrabandeada para os Estados Unidos da América pela Conexão Francesa, uma rede liderada por Paul Carbone e François Spirit, que será revisitado posteriormente. Seu produto era então entregue ao infame mafioso Lucky Luciano. Durante a Segunda Guerra Mundial, a CIA protegeu mafiosos corsos para impedir que comunistas franceses ganhassem terreno em Marsella. Quando o Federal Bureau of Narcotics reprimiu os viciados, a CIA concedeu imunidade aos traficantes. Segundo um relatório do Congresso de 1999, a CIA secretamente armou o Kuomintang, em sua luta contra os comunistas chineses. Mas Washington sabia exatamente no que estava se metendo. A 93ª Divisão, sob o general Li Mi do Kuomintang, estava profundamente envolvida no comércio de ópio, controlando quase um terço do fornecimento mundial e obtendo lucros massivos. Supostamente, parte desse dinheiro até chegou a poderosos líderes militares em Bangkok. O acadêmico Peter Dale Scott argumenta que, sob a Operação Paper em 1950, o apoio da CIA a Li Mi lançou uma história de 50 anos de facilitação indireta e supervisão de forças envolvidas na expansão massiva da produção de opiáceos. Ele diz que quando os Estados Unidos da América se envolveram no Vietnã anos depois, a CIA ainda tinha conexões com políticos corruptos e senhores da guerra na região. Um piloto de fretamento americano admitiu que os carregamentos de ópio recebem autorização especial e monitoramento da CIA em seus voos saindo do país para o sul. Na época, cerca de 30 mil soldados americanos no Vietnã eram viciados neste ópio de alta qualidade. Segundo escritores, a CIA lucrou ou ignorou o tráfico de heroína em aviões da sua companhia aérea, a Air America. O cara por trás da inspiração para o Coronel Kurtz do filme Apocalypse Now, Tony Poe, admitiu isso. Ele era um renomado oficial de operações paramilitares da CIA na época, que já havia jogado cabeças decepadas no inimigo de seus aviões. Ele explicou que o ópio era embalado em tambores de óleo, colocado em C-47 e voado por homens do Kuomintang para a Tailândia. De lá, era levado para Hong Kong, transformado em heroína por químicos do Kuomintang e vendido para a máfia italiana e os corsos. Então a CIA traficou drogas ou fez vista grossa para isso? Isso provavelmente ocorreu no Triângulo Dourado, e o processo pode ter sido repetido posteriormente com cocaína. É possível. A CIA é boa em encobrir seus rastros, mas não escondeu o próximo. Número 6. Toys R Us. Se a CIA já teve um setor que, como nos filmes do James Bond, era a divisão de serviços técnicos. Ela fabricava dispositivos de liberação para armas biológicas, o que é mais sombrio do que mostram os filmes de Hollywood. Charles Cincinnati, um engenheiro de projetos do Departamento de Defesa, trabalhava para a CIA como cientista de armas biológicas em operações de assassinato. Lembra que te contamos sobre o veneno criado para matar Lumumba? Isso foi feito pelos cientistas que criaram as coisas exóticas na divisão de operações especiais em Dietrich. Isso foi revelado nas audiências do Congresso nos anos 70. Cincinnati disse que fez uma arma de dardos venenosos que era disparada de algo que parecia uma bengala ou um guarda-chuva. A CIA encomendou 50 delas, mas ele afirmou desconhecer como foram utilizadas. Ele explicou que os dardos atravessariam as roupas e penetrariam na pele dos humanos, que desabariam e morreriam do que pareceria ser causas naturais, sem deixar rastros do dardo. Ele também fez uma lâmpada que, quando ligada, explodiria e vazaria uma arma biológica que, segundo Cincinnati, poderia matar mais de 100 pessoas de uma vez. Era tão poderoso, ele disse, que a agência nem mesmo o queria. Eliminar de uma vez 100 políticos em algum país era talvez um pouco extremo. Não é de se admirar que as pessoas acreditassem em teorias da conspiração absurdas após verem a arma de ataque cardíaco da CIA. O senador Frank Church exibiu uma em 1975 durante reunião no Senado. Não só o público descobriu que a CIA estava espionando cerca de 100 mil americanos, mas também possuía um dispositivo que disparava um minúsculo projétil congelado de saxitoxina, uma substância mortal que vem de mariscos e mataria um homem em minutos. Ele derreteria na pele, e para qualquer um que olhasse pareceria uma morte natural, um ataque cardíaco, um assassinato perfeito.
As coisas estão ficando sombrias, então vamos amenizar com algumas notícias sobre vampiros. Retomaremos o assunto de assassinato depois. Sim, American Horror Story. Sim, a CIA usou vampiros, embora não reais. Um desses casos foi nas Filipinas, onde a CIA aprendeu que conquistar corações e mentes era geralmente mais eficaz do que treinar esquadrões da morte. Edward Lansdale, um ex-publicitário que compreendia o poder da guerra psicológica, estava por trás do projeto. Segundo William Blum, crítico da CIA, a equipe de Lansdale estudou minuciosamente as superstições dos camponeses filipinos que habitavam as regiões de Gancho. Suas tradições, tabus e mitos foram analisados em busca de apelos que poderiam afastá-los do apoio aos insurgentes. Certa vez, Lansdale capturou um soldado inimigo e fez 2 furos em seu pescoço simulando uma mordida de um vampiro local, conhecido como Aswang. Funcionou mais ou menos, dependendo de quem você perguntar. Ele também criou a campanha Olho de Deus, na qual olhos ameaçadores eram pintados nas cabanas dos homens suspeitos de serem guerrilheiros. Esperava-se que fugissem pensando que Deus os observava. Vários fugiram ao ver o olho e ouvir transmissões de maldições misteriosas em Tagalog. Devido ao seu êxito, Alan Dulles, diretor da CIA, instruiu Lansdale a replicar o feito no Vietnã. Desta vez, os Estados Unidos da América tentaram assustar os soldados do Vietcong com fantasmas. Soldados supersticiosos criam que se os corpos não fossem sepultados, seus espíritos vagariam. Engenheiros dos Estados Unidos da América elevaram a guerra psicológica a um novo patamar, instalando gravações em fita no fundo da selva. À noite, vozes assustadoras ecoavam pelas árvores sussurrando: "Volte para casa, papai." E, meus amigos, eu voltei para dizer a vocês: eu estou morto, eu estou morto, eu estou no inferno. Lansdale, sabendo da crença vietnamita em adivinhos, criou outro estratagema psicológico, um almanaque falso supostamente impresso em 1955. Alegava que os astrólogos vietnamitas não previram nada além de desastres sob o Viet Minh no norte. Os falsos astrólogos previram que o sul prosperaria. O livro era tão popular que recebeu uma segunda edição. Ok, a diversão acabou. Número 4. Tortura. Extrema de alteração de saúde e a CIA tem uma longa história. Como gêmeos inseparáveis e parceiros no crime, treinando a brutal polícia secreta do Irã, com métodos para torturar mulheres, e orquestrando o infame programa Phoenix do Vietnã. As impressões digitais da agência estão por toda parte. O relatório do Congresso de 1993 expôs uma verdade impressionante. 60 mil ditadores latino-americanos, operadores de esquadrões da morte e assassinos foram treinados na Escola das Américas, nos Estados Unidos da América. Uma vez desencadeados, eles realizaram uma repressão brutal em toda a América do Sul sob a Operação Condor, esmagando, e nós queremos dizer esmagando, a dissidência civil no Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Arquivos desclassificados revelam que a CIA sabia que o criminoso de guerra nazista Klaus Barbie, conhecido como o Açougueiro de Lyon, estava na América do Sul, ajudando ditadores a governar através do terror. Arquivos revelam que a inteligência do exército dos Estados Unidos da América contra a inteligência do corpo ajudou Barbie a fugir da Alemanha por uma rota de escape. Vamos nos concentrar na Indonésia, um país que sofreu alguns dos piores abusos aos direitos humanos da história, frequentemente com o auxílio e instigação da CIA. A agência e seus aliados europeus queriam remover o líder Sukarno do poder. Ele não era comunista, mas também não era anticomunista, o que era problemático. Ele era um nacionalista que almejava encerrar o colonialismo e recuperar os recursos nacionais de seu país. Isso era muito valioso para petróleo, gás, mineração de ouro e cobre, madeira e enormes plantações. Um memorando, parcialmente desclassificado em outubro de 2011, analisou os milhões ou bilhões que seriam perdidos com a nacionalização indonésia. Sukarno teve que ir, e ele foi com um grito. Investigações revelaram que a CIA planejava executá-lo, mas nunca chegou longe, uma operação onde os britânicos estavam prontos para ajudar se necessário. Ao invés disso, a agência apoiou os inimigos internos de Sukarno, treinou seus esquadrões da morte, resultando no massacre de 500 mil a 2 milhões e 500 mil indonésios. Muitos foram brutalmente torturados, frequentemente diante de suas famílias em pânico, que por vezes eram as próximas na fila.
Coisas terríveis que não vamos descrever aconteceram com as mulheres enquanto a CIA recebia atualizações regulares sobre o progresso. A Human Rights Watch escreveu que a divulgação em 17 de outubro de 2017 pelo Arquivo de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América de 39 documentos da Embaixada dos Estados Unidos da América em Jacarta mostra que diplomatas americanos estavam cientes da escala e selvageria dos assassinatos de 1965 a 1966. Esses arquivos continham comunicações do Departamento de Estado detalhando o massacre e assassinatos indiscriminados realizados pelo exército indonésio em sua missão. Um cabo de consulado dos Estados Unidos da América, desclassificado em 1965, disse que matar comunistas ou suspeitos de simpatias de esquerda para limpar o país era visto como matar frango. A CIA ainda não desclassificou a maior parte dos arquivos sobre o ocorrido. É conhecido que a agência fornecia listas de alvos para os esquadrões da morte paramilitares, contendo nomes de pessoas que deveriam ser eliminadas. Enquanto isso, sob o novo tirano da Indonésia, Suharto, aclamado como uma luz brilhante na Ásia pelo New York Times, economistas treinados pelos Estados Unidos da América garantiram que seu regime seguisse as regras estabelecidas. Quando a Indonésia adotou o neoliberalismo, as corporações ocidentais colheram os benefícios. Isso não significa que o neoliberalismo ou o regime eram totalmente ruins para as pessoas. É complexo, mas o massacre apoiado pela CIA foi extremamente horrível. Enquanto isso, os americanos liam a Time, que dizia que a revolução era a melhor notícia do Ocidente para a Ásia em anos. Um ex-oficial da CIA admitiu depois que foi um dos piores massacres em massa do século XX, embora tenha sido chamado de buraco negro da história porque tendemos a ignorar essa consequência mais feia e violenta do imperialismo. Então, por que o público no Ocidente não protesta quando essas coisas estão acontecendo? Você pode culpar em parte a mídia, a melhor e pior amiga da CIA. 3. Para não matar um Mockingbird. Quando as coisas começaram a se desfazer, investigações congressuais na década de 70 expuseram um lado da comunidade de inteligência americana que muitos nunca imaginaram. Uma força muito mais sombria e insidiosa operando nas sombras. Foi quando o público descobriu sobre a Operação Mockingbird, uma das principais razões pelas quais foram mantidos desinformados. O Comitê da Igreja disse que cerca de 50 jornalistas nos Estados Unidos da América e centenas no exterior estavam na folha de pagamento da CIA, escrevendo narrativas favoráveis à CIA sobre geopolítica. As pessoas também descobriram que a CIA controlava a Rádio Free Europe e a Rádio Liberty, que transmitiam notícias antissoviéticas para o bloco oriental. A agência havia infiltrado revistas literárias, organizações estudantis, movimentos artísticos, editoras, grupos religiosos e estúdios de cinema de Hollywood. Foi quando soubemos sobre Frank Wisner, diretor do Escritório de Coordenação de Políticas. Seu chamado poderoso Wurlitzer, uma máquina de propaganda da CIA, ganhou controle de vários jornalistas em casa e no exterior. Após sua quebra e morte, Cord Meyer da CIA assumiu a propaganda baseada em mídia. Mockingbird era bem maior do que o informado pelo Congresso. 25 mil palavras na Rolling Stone revelou que 400 jornalistas dos Estados Unidos da América trabalhavam para a CIA, atuando em quase todas as grandes mídias, como The New York Times, Washington Post, CBS e Newsweek. O relatório afirmou que as piores mídias dos Estados Unidos da América eram The New York Times, CBS e Time Incorporated. Por exemplo, um briefing da CIA teria sido publicado quase literalmente sob o nome de um colunista do The Times. A CIA se infiltrou em quase todos os cantos da mídia: correspondentes, colunistas, comentaristas, stringers, freelancers, repórteres e editores. Segundo a Rolling Stone, até fotógrafos, funcionários administrativos de agências de notícias internacionais e equipes técnicas de transmissão eram pagos pela CIA. Por décadas, a CIA viu a mídia dos Estados Unidos da América como disponível, afirmou o artigo. O New York Times iniciou uma investigação própria e admitiu ter sido uma das principais publicações infiltradas. Foi também quando aprendemos sobre o diretor da CIA, Allen Dulles, e sua amizade próxima com o fundador da Life e Time Magazine, Henry Luce, que, como Dulles,
acreditava em um século americano que seria garantido de uma forma ou de outra. Documentos desclassificados revelam que a CIA abordou escritores conhecidos para possivelmente escreverem livros da maneira que a agência desejava que soassem. William Pepper, advogado da família Martin Luther King, afirmou que um desses homens era George E. Macmillan, que Pepper disse ter escrito um livro amigável à CIA sobre o assassinato de King. A esposa de Macmillan, Priscilla Johnson Macmillan, que trabalhou na Rússia como jornalista e escreveu sobre Lee Harvey Oswald, já foi entrevistada por Cord Meyer, chefe de propaganda da CIA. Documentos desclassificados revelam que ela se encontrou com homens da CIA diversas vezes, apesar de não ter conseguido um emprego. Um desses documentos, datado de 11 de dezembro de 1962, numerado como 17.456, classificado como secreto e escrito por Donald Jameson da CIA, tem as letras Ação Clandestina da Rússia Soviética no topo, que se acredita significar Ação Clandestina da Rússia Soviética. Ela era Priscilla Johnson antes de se casar. Jameson escreveu para seus superiores na CIA dizendo que eles poderiam encorajar a senhorita Johnson a escrever os artigos desejados. Isso exigirá mais contato e discussão, mas ela pode concordar. Acredito que ela estaria interessada em nos ajudar de várias formas, mas é crucial evitar que pense estar sendo usada como ferramenta de propaganda. Em 5 de fevereiro de 1964, um documento afirmou que ela teve uma 11 horas com Gary Coit da CIA. Ok, agora para o memorando da CIA mais misterioso e fascinante que já vimos. Número 2. Uma queda de 75 pés ou mais em uma superfície dura. MKUltra é infame, mas foi apenas uma parte de uma operação de controle mental da CIA que durou décadas. De fins dos anos 40 até 1973, esses programas envolveram abusos terríveis contra americanos e estrangeiros. Os experimentos foram tão extremos que Richard Helms, diretor da CIA, ordenou a destruição sem precedentes de todos os documentos. No entanto, cerca de 20.000 arquivos sobreviveram, esquecidos em um escritório fora do local. Investigações do Congresso revelaram esforços da CIA para criar candidatos manchurianos usando hipnose e drogas, como dietilamida do ácido lisérgico e benactizine, que causavam alucinações psicóticas prolongadas. Um documento até perguntou: poderíamos capturar um sujeito e fazê-lo derrubar um avião, destruir um trem, etc? Outro do projeto Alcachofra detalhou uma tentativa de lavagem cerebral em um oficial estrangeiro para assassinar um alvo político. Um misterioso memorando da Casa Branca apareceu mais tarde, ligado à morte suspeita do cientista do MKUltra, Frank Olson. O memorando listava nomes como Pierre Lafitte e François Spirito. Spirito era uma figura-chave na conexão francesa, enquanto Lafitte, nome verdadeiro Jacques Vonnier, era seu associado na máfia corsa. Documentos e testemunhos revelam que Lafitte trabalhou disfarçado para o Bureau Federal de Narcóticos americano, Federal Bureau of Narcotics, sob George Hunter White, o mesmo que conduziu os experimentos MKUltra, dosando pessoas desavisadas com dietilamida do ácido lisérgico. Lafitte posteriormente participou do projeto Midnight Climax da CIA, no qual prostitutas drogavam clientes enquanto agentes observavam por espelhos bidirecionais. Mas o alcance de Lafitte ia além do Federal Bureau of Narcotics. Ele trabalhou com o Federal Bureau of Investigation, serviu na inteligência do Exército dos Estados Unidos da América durante a Primeira Guerra Mundial, e mais tarde operou para a Office of Strategic Services, precursora da CIA, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele mais tarde se tornou um agente da CIA e até se envolveu em discussões sobre o assassinato de Patrice Lumumba no Congo. Lafitte era tanto um agente de inteligência quanto um criminoso. Ele também teria estado no quarto quando Frank Olson, cientista do Mind Control Ultra, caiu para a morte da janela do 13º andar do Hotel Statler, em Nova York, às 2h30 da manhã de 28 de novembro de 1953. O gerente do hotel identificou depois Lafitte, o mensageiro de plantão, como Jean Martin, seu pseudônimo no trabalho. Depois que Olson morreu, Lafitte sumiu. Uma operadora de telefone mais tarde ouviu uma ligação arrepiante entre o colega de Olson, Robert Lashbrook, e outro homem. Lashbrook disse que ele se foi. A resposta foi que isso é muito ruim. A chamada foi rastreada para o Dr. Harold Abramson, um importante colaborador da CIA na pesquisa
de dietilamida do ácido lisérgico. O corpo de Olson foi reexaminado anos depois, revelando que ele havia sido atingido na cabeça antes de supostamente pular. Ainda mais estranho, ele supostamente correu por um quarto escuro, desviando de móveis, pulou por uma janela fechada e com cortinas, girou no ar e caiu de costas. Olsen foi um dos principais cientistas da CIA em Fort Detrick, especializado em armas biológicas de aerossóis, como antraz, e encefalomielite equina venezuelana. Documentos revelam que ele presenciou regularmente interrogatórios brutais, experimentos de controle da mente e sessões de tortura onde homens morriam em agonia em casas seguras da CIA na Europa. Antes de morrer, ele confessou à esposa que cometera um erro terrível e contou a um amigo que já tinha visto horror suficiente. Ele estava desistindo. Ele foi considerado um risco à segurança, após um médico britânico notar que ele apresentava sinais de não querer manter em segredo o que testemunhou. O documento de identidade também citou o incidente de Pont-Saint-Esprit. Em 1951, cerca de 250 pessoas na pequena vila francesa de Pont-Saint-Esprit sofreram repentinamente um delírio extremo e alucinações que duraram dias. Um homem pensou ser um avião, pulou de uma janela e quebrou as pernas. Alguém gritou que zumbis estavam saindo do cemitério. Alguns viram sangue pingando do teto. Um homem se afogou pensando que cobras devoravam seu estômago. A vila enlouqueceu. Nem todos sobreviveram. Documentos liberados revelam que Olson e outros agentes da CIA estavam na França nesse período. Alguns cientistas mais tarde culparam o envenenamento por ergot no pão. Argumenta-se que o dietilamida do ácido lisérgico sozinho não poderia ter causado reações tão duradouras, mas para alguns, essa explicação não é suficiente. Em 6 de junho de 1966, um grupo de cientistas do Exército dos Estados Unidos da América, em parceria com a CIA, realizou um ataque ao metrô de Nova York, conforme revelado por documentos desclassificados e testemunhos. Alguns carregavam lâmpadas com substância biológica e outros, máquinas de teste. O plano era quebrar as lâmpadas e liberar 175 gramas da bactéria Bacillus subtilis. Trilhões de bactérias. Isso parecia uma cena de ataque de um filme da Marvel. Foi uma violação impressionante do Código de Nuremberg, visto que nenhuma das muitas pessoas lá embaixo foi consultada para dar permissão. Quando as notícias do incidente vieram a público nos anos 70, fomos informados que a bactéria era inofensiva, o que hoje sabemos não ser totalmente verdade. Certas cepas podem gerar toxinas nocivas. Todos eles são considerados patógenos agora, um cientista disse ao Business Insider. A Academia Nacional de Ciências afirmou que a bactéria raramente é fatal em humanos, mas casos fatais são conhecidos, o que provavelmente não tranquiliza nossos espectadores americanos. Os resultados do teste foram publicados em um artigo intitulado Um estudo da vulnerabilidade dos passageiros do metrô de Nova York a ataques secretos com agentes biológicos. 5 minutos após trilhões de bactérias serem liberadas na estação da 23ª Rua, elas já haviam se espalhado para todas as estações entre a 14ª e a 59ª. Um viajante muito rápido. Isso foi uma ótima notícia em termos de potencial bélico, embora seja incerto se a CIA já fez algo assim contra um país inimigo. Qual você acha que é o segredo mais chocante da CIA que já vazou? Você acredita que descobrimos o pior? Será que há uma verdade ainda mais sombria oculta? Deixe sua opinião nos comentários. O MKUltra foi muito maior do que se sabe hoje. Assista a história completa em MKUltra Inside the CIA's Secret Mind Control Experiments, ou veja por que a CIA contratou nazistas